Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Restauradamente. Meu nome é Andrei Corrêa. Hoje a gente tem mais um assunto importante para falar com vocês. E o assunto de hoje é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Qual é? É a salvação. A grande pergunta que fica na cabeça das pessoas, principalmente daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, daqueles que não conhecem a Cristo, é: por que eu preciso de salvação? Que salvação é essa? Salvo de quê? Do que é que eu preciso ser salvo? Aí fica uma série de questionamentos. Que pena é essa? Que punição é essa da qual eu devo ser salvo? Vamos falar sobre tudo isso e eu te convido a ficar até o final do vídeo para você não perder nenhum ponto e tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto. Vamos embora para o vídeo? Meu amado, antes de começar o vídeo, você já sabe, se você não é inscrito nesse canal, te inscreve agora, não perde tempo mais. Ajuda a divulgar a palavra de Deus, ajuda a divulgar o Evangelho, mostrar para alguém que não conhece o Evangelho. Como é que você faz isso? Primeiro, você vai se inscrever nesse canal. Segundo, assistir os vídeos, curtir, comentar. Terceiro, você vai compartilhar para alguém. Esse é o vídeo de maior importância que nós vamos gravar aqui, porque esse vídeo vai falar de salvação. Imagina só, quantas pessoas nunca ouviram falar de salvação, nunca ouviram falar porque devem ser salvas, e grande é a tua responsabilidade. Você que está assistindo aí, que já conhece a Cristo, já conhece o Evangelho, compartilha isso com alguém. Deixa alguém assistir esse vídeo para que a pessoa também entenda, tenha oportunidade de saber que Deus tem um plano na sua vida. Então não perde tempo, te inscreve no canal, curte, compartilha, assiste o vídeo até o final. Vem comigo. Atos 16:31 está escrito assim: e disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, toda vez que você encontra um cristão, principalmente um cristão evangélico, falando que você precisa aceitar a Jesus para ser salvo, você já se perguntou, talvez até naquele diálogo ali, falando: do que é que eu preciso ser salvo? Por que é que eu preciso de salvação? Né? Afinal de contas, do que é que Jesus veio me salvar? Será que Jesus veio me salvar dos problemas da vida, das catástrofes do mundo, né? Será que Jesus veio me salvar das minhas dificuldades? E essa parte eu já devo te adiantar. Não, Jesus não veio te salvar das dificuldades da vida. Jesus não veio te salvar dos teus problemas familiares, comportamentais, dos teus relacionamentos, dos teus problemas no trabalho, da enfermidade. Essa não é a prioridade de Jesus. Ainda que Ele te entregue tudo isso, ainda que Ele te proporcione tudo isso, ainda que Ele te abençoe de toda essa forma, de te livrar, de te dar soluções desses problemas que eu acabei de falar, a prioridade de Deus não é essa. O motivo pelo qual nós precisamos ser salvos está ligado com uma culpa que a gente carrega desde lá do passado, chamado pecado original. Esse pecado original veio ao mundo através de Adão e Eva. Você conhece a história, todo mundo conhece. Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden e o homem desobedeceu a Deus, cometendo assim o primeiro pecado da humanidade. Esse primeiro pecado fez com que a aliança que Deus tinha com o homem fosse rompida. E o rompimento dessa aliança nos colocou em uma condição de condenação. Que condenação é essa? É o afastamento eterno da presença de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. O homem não poderia mais ter contato, comunhão com Deus, como no princípio, na criação. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito que o salário do pecado é a morte. O salário desse pecado, o pagamento, a recompensa desse primeiro pecado cometido é a morte. Por causa de Adão, toda a humanidade foi feita pecadora, toda a humanidade foi afastada da presença de Deus, logo toda a humanidade precisa de salvação. Talvez por uma questão de distorção das escrituras ou até mesmo por tradicionalismo, as pessoas sustentam uma tese de que Deus vai chegar um dia e vai julgar todas as pessoas, e nesse dia ele vai decidir quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Ora, a condenação, essa morte, é a separação eterna de Deus, eu já falei. Ela está prometida lá em Apocalipse, chamada de segunda morte, num lago de fogo, sofrendo um tormento eterno, afastado para sempre da presença de Deus, sem esperança nenhuma de salvação. Por quê? Porque a esperança já está sendo dada agora. A oportunidade de salvação, ela está sendo dada agora. O momento de salvação, ele está sendo dado agora. O julgamento do homem, ele está sendo dado agora. Então não vai ter essa história de chegar um dia que Deus vai julgar as pessoas e vai dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Diante disso, eu quero te explicar algumas situações
que confunde a cabeça das pessoas e às vezes evitam de elas chegarem no caminho certo, evitam de elas aceitarem Jesus porque pensam que não precisa, que tem que levar a vida de qualquer jeito, até que um dia vai encarar um julgamento contando com a sorte de que vai ser salvo ou não, contando com o amor de Deus. Porque nesse momento é muito fácil a gente dizer assim, Deus é amor, Ele vai perdoar, Deus tem um coração muito bom, Ele vai saber perdoar as pessoas porque Ele nos ama, Ele nos criou, Ele não vai nos perder, Ele vai saber nos perdoar. Querido, se você soubesse o tamanho da justiça de Deus, você não brincaria com isso. Então deixa eu te falar algumas coisas para que se você tiver com um pensamento errado, nesse sentido, trata de mudar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar é que salvação não é uma questão de conduta. Isso mesmo, não são as ações do homem, não são os comportamentos do homem que vão dizer se ele vai ser salvo ou não. Não é o que ele pratica, não é o que ele fala, o que ele pensa, que vai determinar se ele vai ser salvo ou não. A Bíblia já diz no texto que eu citei há pouco, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus e pronto. Quem que precisa de salvação? Todos. Bonzinho, o mau, o perverso, aquele que pensa que dá esmola, que faz boas obras, que ajuda na caridade, aquele que pensa que tem bom comportamento, que segue os princípios morais, tem Jesus no seu coração, mas não aceita o sacrifício de salvação que Jesus veio oferecer, está na mesma condição de alguém que é perverso, que comete pecados. Ou seja, querido, todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus, todos precisam de salvação. E aí eu já entro no segundo ponto, todos pecaram, o pecado está na vida do homem. O pecado ele pode ser assintomático, mas ele já nasce com a gente. Salmo 51 diz lá, sou concebido em pecado me concebeu minha mãe. Quando o homem nasce, o homem é descendência de Adão. O ser humano herdou na sua geração a semente do pecado, lá de Adão e de Eva no Éden. E ele carrega isso consigo. Nasceu o ser humano, já nasce um ser que vai crescer e se tornar um pecador. Por quê? Porque isso está na essência do ser humano. Mesmo que eu não consiga ver ou sentir as ações de pecado na minha vida, ela está aqui dentro, ela está dentro de você. E todas as vezes que a Bíblia se refere à condição pecaminosa do homem, ela diz que essa condição o acompanha desde o nascimento. Então veja só, o pecado pode ser imperceptível aos olhos humanos, mas ele está lá dentro. É como se fosse uma doença sem sintomas. Uma pessoa que está doente, tem uma bactéria, um vírus, mas ainda não apresentou os sintomas. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, está escrito lá, se vós, sendo maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, significa o quê? Significa que para a Bíblia, diante da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia, todos os homens são tratados como maus. Ainda que eles consigam fazer bem aos seus próprios filhos, sendo bons aqui na terra com suas ações, Jesus os chamou de maus. Porque essa maldade ele se refere justamente à natureza pecaminosa que cada um de nós temos. Todos os que não aceitam a Cristo são igualmente maus diante de Deus. Terceiro ponto, eu quero te dizer que esse pecado é um problema da humanidade. A humanidade é pecaminosa. Ela carrega consigo a essência do pecado. Como eu já disse, por causa de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 19, está escrito lá, como pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, culpados. Mas como pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Então essa semente corruptível de Adão está conosco, nos acompanha. Quantos seres humanos forem nascendo ao longo dos anos, dos séculos, eles vão ser pecadores igualmente. E agora qual que é a solução para isso? Você acha que Deus ia te deixar nessa furada? Sem te dar uma chance de escape, sem te dar uma oportunidade de decidir a tua própria vida. Você nasceu em pecado por causa de uma pessoa lá atrás. Mas eu quero te dizer que por causa de outra pessoa, você pode reverter todo esse mal, toda essa condenação que já está determinado. Como eu falei, o juízo já está acontecendo, o juízo é agora. O juízo é agora, mas foi para isso justamente que Jesus foi enviado ao mundo. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa isso logo claro na tua cabeça. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. A morte de Jesus na cruz do Calvário, seu sangue derramando, sua ressurreição, foi tudo o plano de Deus para que você tivesse esperança. O sacrifício foi a morte de Cristo. O sangue de Cristo te perdoa de todo o pecado. A condenação que era para nós, a morte que era para nós, ele foi lá e se colocou no nosso lugar e morreu por nós.
O seu sangue cobriu os nossos pecados e perdoou os nossos pecados. Mas para que isso aconteça efetivamente na vida de cada ser humano, é preciso que cada um de nós aceitemos esse sacrifício, que possamos crer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado para nos salvar e que possamos segui-lo fielmente. Quando eu citei para você ainda há pouco o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, só falei a primeira parte, que o salário do pecado é a morte. Mas eu vou falar a segunda parte para você. Diz assim: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você aceita a Cristo como seu Salvador e passa a seguir a Cristo, acontece o que nós chamamos de novo nascimento. Começa o processo de regeneração. Aquele homem corruptível que era gerado segundo a descendência de Adão, ou seja, uma geração pecaminosa, dá lugar a uma geração incorruptível, dá lugar a um novo nascimento e uma vida regenerada através do Espírito Santo. Após aceitar a Cristo como Salvador, você carrega o selo da salvação. Você carrega com você o testemunho de que Jesus morreu pelos teus pecados e você aceitou esse sacrifício. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida nessa fase. Diante disso, meus amados, tenho mais duas coisas para falar para você. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Primeira, o julgamento já está acontecendo agora. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está, permanece condenado. O julgamento está posto. As condições de Deus estão postas. Creu em Jesus, se livrou da condenação. Não creu em Jesus, permanece na condição de condenado. Como eu disse para você, essa condição já acompanha o homem. Jesus veio trazendo a oportunidade de livrar você dessa condenação. Mas só que precisa crer nele. O que os homens não querem é se aproximar de Deus por medo de terem que largar a sua vida de pecado. Porque aí sim, no momento que aceita a Cristo como Salvador, você tem que levar uma vida de santidade. Tem que levar uma vida buscando não ofender a Deus, não pecar mais. E a sua vida vai sendo trabalhada a cada dia. E você começa a viver uma novidade de vida, uma vida regenerada. E Deus te dá forças para isso a cada dia. A segunda coisa que eu vou te falar é que você, crendo ou não, isso vai acontecer. Você acreditando ou não em Deus, esse juízo já está posto. Então hoje você pode debochar da palavra de Deus, zombar de Deus. Não quero nada com Deus, isso é história de crente, isso é história de religião. Como a gente escuta muita gente falando por aí, as babaquices, né? Zombando de Deus, as pessoas dizendo assim que a religião, que quem precisa de Deus é fraco, que a religião é a muleta dos fracos. Não estou te oferecendo religião, querido. Estou te oferecendo o único caminho que pode te livrar da condenação eterna. E você acreditando nisso ou não, esse dia vai chegar, a conta vai chegar. E aí naquele dia não vai dar mais para se arrepender, porque a oportunidade é agora. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. E a decisão que você deve tomar para a sua vida, que vai refletir para a eternidade, ela deve ser tomada agora. Quem não trata da sua vida agora, enquanto está vivo aqui na terra, não terá chance de fazer nada pela sua vida depois que morrer. No juízo final, que está escrito lá em Apocalipse, Deus não vai te julgar, não. Ele só vai ler a tua sentença, porque o juízo já está hoje na terra. Então, meu recado, meu conselho para você é: aceita Cristo como Salvador. Volta a tua vida para os caminhos do Senhor. Aceita Ele como Salvador da tua vida. É a única chance que você tem de passar a eternidade junto com Deus. Eu quero que essa palavra toque o teu coração, que o Espírito Santo comece a trabalhar na tua vida e você venha para os caminhos do Senhor e você venha para o caminho da salvação o quanto antes, enquanto há esperança. Desejo que Deus abençoe a tua vida. Peço que Deus salve a tua vida. A minha oração é que Deus te alcance com a salvação. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, trate de fazê-lo agora. É o melhor conselho que eu posso te dar. Se você já é cristão, já serve a Deus, pegue essa palavra e envia para alguém. Manda para alguém que está precisando ouvir isso. E eu sei que Deus vai te recompensar grandemente. Deus te abençoe, querido. Siga em frente, Deus é contigo. Até o próximo vídeo.